Hoje, como eu havia mencionado aos irmãos, eu quero usar esse púlpito para falar de alguns assuntos interessantes durante 3 domingos. Por quê? Porque deste púlpito tem saído muito sobre a graça de Deus. Isso é muito bom. Isso é essencial para a vida. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é só graça. O Evangelho de Jesus Cristo não é só perdão. O Evangelho de Jesus Cristo não é só amor. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, do que a gente quer acreditar. Aliás, eu acho que graça, perdão e amor de Deus, eles só ganham sentido para nós e eles só passam a ter valor para nós quando nós entendemos muito bem sobre a ira de Deus. Porque sabendo da ira de Deus, é que nós vamos nos apaixonar por Jesus. É sabendo da ira de Deus que nós vamos valorizar a graça de Jesus. É sabendo da ira de Deus que nós vamos valorizar o amor de Jesus. Então, irmãos, hoje eu pretendo ler um texto com vocês que não vai falar do ABC da fé, das coisas básicas, das coisas simples, que é amor, que é poder. Não. Hoje eu quero ler um texto que, na verdade, vai apresentar, e eu gosto de colocar sempre um nome para aquilo que eu estou lendo, para que as ideias fiquem concatenadas e eu não saia do texto para outras coisas, mas eu quero focalizar hoje à noite no ISJ de Paulo, mas eu vou ficar só no I, o S fica para domingo que vem, e o J para o outro domingo, e eu gostaria que você participasse dessa série que eu pretendo fazer com vocês em Romanos, não é? Capítulo 5, o verso 8 e o verso 9, e nós vamos então chamá-la de o ISJ de Paulo. Você pode abrir a sua Bíblia aí, se você não trouxe, acompanhe a leitura aqui comigo. Romanos, capítulo 5, verso 8 e 9. Diz assim: Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Esse dele aqui é Jesus Cristo, tá? Então, por meio de Jesus Cristo, seremos salvos da ira de Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite e pedimos que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor coloque temor, tremor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor tome conta desse ambiente, que o Espírito do Senhor possa revelar a Tua palavra aos corações daqueles que entraram aqui, talvez pela primeira vez, ou tantas vezes que já estão vindo, que hoje seja uma noite especial na vida deles. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para você entender o texto, o Paulo está focalizando 3 pilares aqui. E este texto ele está demonstrando a trilogia de Paulo, quando você olha para os 2 versículos que nós lemos. O primeiro foco de Paulo aqui é o amor de Deus. Paulo diz que Deus demonstra o seu amor para conosco, dando o seu Filho Jesus. Então isso é a teologia do amor. Deus dando
demonstrando amor quando nós não merecíamos, porque nós éramos pecadores, nós somos pecadores, mas mesmo assim Deus resolveu nos amar e deu Jesus Cristo. Então Paulo está focalizando o amor. A outra coisa que Paulo focaliza na sua teologia no texto é a justificação. Na época do Antigo Testamento, todo pecador, para se tornar justo diante de Deus, ele deveria oferecer um sacrifício. E normalmente era um cordeiro. E esse cordeiro era sacrificado e o sangue dele era derramado. E a partir do sangue daquele cordeiro, aquele pecador se tornara justificado, perdoado o seu pecado. Jesus Cristo, que o Paulo focaliza por causa dele somos salvos, é o Cordeiro de Deus que o João Batista mencionou para os discípulos nos evangelhos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Por causa dele é que nós podemos ser justificados, é que nós podemos ser perdoados, salvos. E o outro foco do texto, que nós não gostamos, e eu tenho certeza que talvez você saia daqui hoje um pouco bravo comigo, mas a minha preocupação não é com o que você vai sair pensando de mim. A minha preocupação é em expor aquilo que a palavra de Deus diz, porque a minha preocupação é fazer com que Ele apareça, Ele cresça, e se Ele não revelar ao teu coração, não serão argumentos que poderão te convencer. O texto está focalizando na ira de Deus. O que é a ira de Deus? Por que Deus se ira? E o que essa ira deve provocar no coração do pecador? Porque aqui dentro todos nós somos pecadores. Todos. Inclusive você que entrou aqui pensando que faz boas obras. Inclusive você que entrou aqui achando que você não faz mal a ninguém. Você é um pecador como eu e como todos que aqui estão sentados. Nós somos pecadores. E o texto está dizendo que Deus vai punir o pecado. O texto é muito claro quando diz que nós somos salvos da ira de Deus, mas se nós não crermos em Jesus Cristo, esta ira recairá sobre aquele que não foi justificado pelo sacrifício do Cordeiro. E quando você olha para esse momento que nós estamos vivendo dentro da igreja, de modo geral, onde focaliza-se muito a graça, e um foco talvez distorcido do que realmente precisava ser focalizado. Isso causa preocupação, porque daí gera aquela ideia assim de que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa frase, porque as pessoas de Roma, eles acreditavam muito nisso, a ponto de Paulo dizer assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí as pessoas, elas entenderam errado, e elas começaram a viver uma vida dissoluta no pecado, e Paulo diz: mas por causa disso, porventura pecaremos nós? De modo nenhum. Então nós devemos prestar muito bem atenção quando a gente diz: Deus ama o pecador. E nós não podemos deixar de mencionar que Deus abomina e Deus julgará o pecador não justificado. Ainda que eu não queira, ainda que você não queira, ainda que a gente não creia nisso, Deus há de julgar todos os pecadores não justificados. O Paulo está dizendo isso, que nós que cremos no Evangelho, nós fomos salvos da ira de Deus, porque alguém morreu em nosso lugar. Jesus Cristo. Então, quando a gente parte desse pressuposto, a gente percebe que nessa série do ISJ de Cristo, hoje o foco é a ira de Deus.
E pensando na ira de Deus, surge aqui a primeira pergunta. Eu coloquei 3 básicas para a gente andar nas nossas reflexões, para que eu não tome muito o seu tempo. Diz assim, a primeira pergunta para que você pense. A Bíblia fala da ira de Deus? Porque é muito raro hoje você entrar numa igreja, você participar de um culto, onde seja focalizado esse assunto. Porque esse assunto não atrai. Esse assunto, ele causa repulsa. Mas a Bíblia fala da ira. Tanto é que o texto que lemos, a parte B do verso 9, está dizendo sobre a ira. E se a Bíblia fala e fala muito da ira de Deus, nós não podemos esquecer a sequência dos fatos nunca. Porque a sequência dos fatos na Bíblia é a seguinte: antes do amor, a Bíblia fala da ira de Deus. Tudo começou lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. A ira de Deus foi tão grande que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. A manifestação da ira de Deus está lá. É só você prestar bem atenção. A ira de Deus, ela vem antes do amor de Deus. Antes da Bíblia falar de justificação, a Bíblia fala de justiça. Olha para o Éden. Quando o Adão e a Eva pecam, eles se apresentam a Deus com uma roupinha, com folhas. E a primeira manifestação de Deus para justificar Adão e Eva, colocando uma roupa neles, de pele de animal, foi sacrificar um cordeiro. Justiça! Primeiro justiça, depois justificação. Primeiro ira, depois amor. Mas nós estamos num contexto tão liberal, mas tão liberal, que nós não estamos prestando atenção nas sutis distorções que fazemos do Evangelho. Antes da redenção, a Bíblia fala da condenação. A Bíblia fala de 2 lugares. A Bíblia fala que existe um lugar que foi preparado para o diabo, para os seus anjos, para os demônios e para todos aqueles que vivem a vida dissoluta no pecado. Mas Deus não ama o pecador? Ama o pecador e está mostrando que aquele lugar vai estar cheio de pecadores não justificados. Antes de você falar de céu, nós devemos perceber de onde Deus nos tirou. Por isso que Paulo diz que amor tão grande foi através de Jesus Cristo demonstrado, que nos transportou de onde, irmãos? Do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então não inverta os processos. Nós não podemos inverter. Então a Bíblia fala. Fala tanto, que talvez você está perguntando em que parte da Bíblia nós encontramos sobre a ira de Deus. A ira de Deus está presente no AT. Eu vou dar uma desculpa para você que não é cristão, para você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, para você que ainda não foi transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo, para você que ainda não tem nenhuma intimidade com as Escrituras, e talvez você está aqui e talvez esteja perguntando o que significa AT. Agora, você que é crente, que se diz crente, e não sabe nem o que é AT ou VT, eu vou lhe dar um conselho. Vai estudar a Bíblia, porque você ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. Sabe o que você é? Você é um analfabeto bíblico. Você me desculpa, você me perdoa, talvez isso lhe ofenda, mas venha para a escola bíblica dominical. Por favor, corra.
AT é Antigo Testamento, é Velho Testamento. A Bíblia ela é dividida em 2 testamentos. O Antigo, que é a sombra, e o Novo, que é a luz, que é o cumprimento daquilo que estava oculto, daquilo que estava em mistério, foi materializado, foi realizado no Novo Testamento. A Bíblia está cheia, no Antigo Testamento, de textos que falam da ira de Deus. Por exemplo, você pega Deuteronômio, eu peguei alguns só, mas todos os profetas menores, todos os profetas maiores, eles falam da ira, porque eles estão profetizando para 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E os 2 reinos estavam divididos e todos estavam vivendo em pecado. E a profecia de todos os livros dos profetas, eles mencionam a ira de Deus. E aí você pega, por exemplo, Deuteronômio, eu peguei alguns. Verso 1:34. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se. Por que a ira de Deus veio sobre aquele povo quando Deus ouviu o que eles diziam? O contexto de Deuteronômio 1:34 é que aquele povo desconfiou da bondade de Deus, que Deus outrora tirara eles do exílio babilônico para conduzi-los a uma terra que manava leite e mel. E eles nas tendas desconfiaram da bondade a ponto de dizer: Deus que nos tirou para nos matar nesse deserto. E a ira de Deus foi tamanha que nenhum daquela geração entrou na terra prometida. Todos que desconfiam da bondade de Deus, todos que não acreditam na palavra de Deus, estão sujeitos a essa ira de Deus. E também não vão entrar na terra que Jesus foi preparar, porque João capítulo 15 ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro, o Consolador, porque eu vou para o Pai, preparar-vos um lugar. Sabia que nós temos uma terra prometida? Nós temos um lugar que foi prometido por Jesus. E Ele está preparando este lugar para nós. E se nós desconfiarmos da bondade desse Jesus, a ira de Deus virá como veio naquela geração, daquele povo que desconfiou da bondade de Deus. Eles não entraram na terra. Você olha, por exemplo, para Isaías 47:6. Fiquei irado contra meu povo. É engraçado que o Isaías ele está fazendo 2 profecias nesse capítulo 47. Ele está no verso que eu acabei de ler, dizendo que ele ficou irado contra Israel. E ele entregou Israel nas mãos dos babilônicos, nas mãos do novo império que ressurgia, o império de Nabucodonosor. Mas, quando você vai para o contexto, vai para o verso 6, você percebe que Deus derrubou o império de Nabucodonosor. Ele abominou o que Nabucodonosor, o que o filho de Nabucodonosor e o império babilônico faziam com o povo de Israel. Sabe o que eles faziam? Eles não tinham misericórdia dos idosos. E por aquele povo, Nabucodonosor, o império babilônico, não ter misericórdia do povo, dos idosos de Israel, Deus destruiu aquele império. Nenhum império é capaz de resistir à ira de Deus. Nenhum império. Que fique a dica aqui, porque a dica é essa. Era como se fosse os Estados Unidos. Era a potência mundial da época. Era o Império Babilônico. Mas Deus destruiu. Começa uma mão escrevendo na parede. E o filho de Nabucodonosor fica doido. E de repente morre. Com a leitura que Daniel faz a ele. Então não brinque. Não brinque. Porque nós temos um Deus
que ama, mas também nós temos um Deus que se ira, um Deus irado. Quando a gente olha, por exemplo, para Jeremias, capítulo 25, verso 6, olha como aquele povo provocou a ira de Deus. Se tem uma coisa que provoca a ira de Deus, é o que o Jeremias vai falar. É a Bíblia falando, não sou eu falando. E o Jeremias diz assim: não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. Alguns costumam dizer assim: a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens. Deus queria falar com homens. Se Ele quisesse falar com macacos, os macacos escreveriam. A Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito de Deus, porque a comunicação era para ser entendida, era uma comunicação para ser revelada. Mas os homens foram se endurecendo tanto que tem um texto na Bíblia que até uma mula, a mula de Balaão, precisa falar com um homem. E aí eu já não sei mais nem quem é mais mula. Se é a mula do Balaão ou é a mula que não acredita na palavra de Deus. Complicado. Quando você vai, por exemplo, para Ezequiel, capítulo 21, verso 31, derramarei a minha ira sobre vocês, e os entregarei nas mãos de homens brutais. Sabe por que Ezequiel está profetizando a ira de Deus contra Jerusalém? Porque os filhos, você que é filho aqui, presta bem atenção, os filhos estavam desprezando os pais. Os pais falavam e os filhos não obedeciam. Está escutando? Você que é filho, quer morrer mais cedo? Quer morrer mais cedo? Despreza os conselhos do seu pai. Quer sofrer? Quer ir para o cativeiro? Despreza os conselhos do pai. Quem aqui é filho de Deus? Nós somos filhos de Deus? Então por que nós vamos fugir da ira de Deus? Porque todos eles eram filhos de Deus. Israel, a menina dos olhos do Todo-Poderoso. Mas eles desobedeceram, eles não obedeceram à voz do pai. E Deus os entregou para que eles fossem maltratados. Eles oprimiam os estrangeiros, oprimiam os órfãos e oprimiam as viúvas. Ah, mas de onde que você está tirando isso? É só você ler o próprio verso 7 do capítulo 21, você vai ver tudo isso que eu estou falando. É a Bíblia explicando a Bíblia. O problema é que a gente não para estudar a Bíblia. E a gente fica nessa mingalice, que não cresce. O que cresce é conta bancária de alguns, o que cresce é dívida de outros, o que cresce é a barriga. Nós precisamos crescer, irmãos. Crescer no temor do Senhor, crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Se é que somos filhos do Pai, se é que temos um Pai. Como que eu posso dizer que eu sou crente? Mas eu não conheço o que meu pai quer. Você pode ser crente em qualquer coisa, menos no Deus das Sagradas Escrituras. Está difícil aí? Mas é esse o caminho. O caminho é esse. Não tem outro caminho. Pega mais leve. E talvez você fale, mas a ira é coisa só do Antigo Testamento. Redondamente enganado. A ira está presente também no Novo Testamento.
E eu peguei algumas porções aqui do Novo Testamento, para que você saiba que a ira está presente no Novo Testamento. Peguei um, que é o próprio Jesus falando, o João fazendo uma citação de Jesus Cristo, capítulo 3 de João, verso 36. Vai dizer assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que é que permanece sobre ele? A ira de Deus. A ira de Deus. Quer um outro? Romanos, capítulo 1, verso 18. Então, a ira manifestada através de Jesus. Jesus, ele veio manifestar duas coisas: o amor e a justiça, o perdão e a ira. Não creu? Vai beber do cálice da ira. E o Apocalipse diz, o próprio João diz, que o cálice da ira do Cordeiro é sem mistura, é mais amargo do que o puro absinto. Eu nunca provei absinto, mas deve ser amargo. Que a Bíblia diz que a ira do Cordeiro é pura e mais amarga. Você já tomou boldro? Multiplica. Boldro é coisa de cachaceiro. Não, também de gente que come uma comida gordurosa, né? Às vezes eu vejo lá meu sogro corre atrás do prédio para ir pegar umas folhas de boldro e maceta, quando ele vai lá nos homens que tem uma carne meio gordurosa. O boldro é para isso. Mas o boldro alivia. Agora a ira do Cordeiro, não queira experimentar. Quer um outro texto? Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Sabe o que é que Paulo está falando? Paulo está falando que Deus manifesta a ira nos homens, aos homens, porque os homens suprimem a verdade. O que é suprimir a verdade? É você pegar aquilo que a palavra de Deus está falando, você abrir uma cova, e você colocar aquilo dentro da cova e tapar a cova, e você andar sobre aquilo. Isso é suprimir a verdade. É esse o sentido que o texto está falando. E a ira de Deus se manifesta porque os homens suprimem a verdade do Evangelho. Irmãos, Efésios, capítulo 5, verso 6. Outra coisa que Paulo está falando da ira: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Talvez você acredita num conselho daquela pessoa que te deu lá no salão de beleza, as mulheres. Salão de beleza é lugar de conselho. As mulheres muitas se aconselham no salão de beleza. Chega lá, aí deu uma briguinha lá com o marido na semana, ela chega lá, estou cansada, aí lá é o desabafo, aí ela desabafa. Aí tem uma que também brigou e que já separou, daí diz, hoje eu estou aliviada, já não vivo mais com aquela inaia. É, amiga? É, eu também vou fazer isso. Será que vai ficar bom para mim? Vai, experimenta. A ira vem, por quê? Porque preferiu o conselho de palavras tolas. Você quer se aconselhar? Vai ler Provérbios. Provérbios é o livro de conselhos. Não faça isso, porque vai dar nisso. Você quer ficar sábio? Vai ler Eclesiastes. Está aqui. Está tudo aqui. Você tem a Bíblia na mão.
Então, diante desse quadro, eu quero lhe aconselhar. Se você tem desprezado seu pai, corra, se conserte, muda esse caminho, porque senão o negócio vai ficar feio para você. Pode ter certeza. Arrependa-se enquanto é tempo. Muda de vida enquanto é tempo. Se você admira aquele seu professor lá da faculdade, ateu, ou se você admira o seu amigo ateu, nossa, esse cara é fantástico, ele tem cada ideia. É o que o Paulo falou, palavras tolas. Se você admira esse tipo de gente, eu vou lhe dizer o que resta para você junto com eles. O fogo que arde com enxofre. A segunda morte. É isso que resta para a gente assim. É isso que resta para a gente assim. Eu nunca me esqueço, um dia, o Dr. Shed, um excelente pastor, um homem que já está avançado na idade, mencionando a respeito do maior filósofo francês, Voltaire, século XVIII, acho que século XVII, a segunda metade do século XVII, na primeira metade do século XVIII, foi uma pessoa que escreveu, tudo o que escrevia era abominando, era desfazendo, era provocando a incredulidade e desmerecendo Deus, em todos os seus escritos. Diz Dr. Shed que este homem, no dia em que ele estava enfrentando a morte, ele agonizava e gritava: por favor, chamem um pastor, chamem alguém que venha para aliviar a minha alma, porque eu sinto os demônios vindo buscar a minha alma. Sabe quem menciona isso? A funcionária dele. A ponto de dizer assim: eu nunca mais permanecerei num trabalho na casa de um ateu quando ele estiver para enfrentar a morte. De tão traumatizada que aquela mulher ficou. A ira de Deus se manifestando. Terceira e última pergunta. Se Deus é amor, então por que ele se ira? Essa é a pergunta. Ele não é amor? Por que ele se ira? Por duas questões simples. A primeira é por causa do zelo. Deus nos fez com um propósito. O propósito que Deus nos fez foi o mesmo. Ele colocou em nós o poder criativo. Você vê o homem capaz de criar um avião. Rapaz, como que aquele negócio pode subir carregado daquele jeito? Eu sempre mencionei, o que me deixa encabulado é o fax. Você coloca uma folha escrita aqui, pelo telefone, ela sai impressa lá do outro lado do mundo. Pelo telefone. Olha o poder criativo que Deus colocou, que Deus fez, o homem fez com esse poder criativo. Até tem uma propaganda, não sei se vocês já viram, de uma mão de um macaco, e daí diz que a ferramenta mais perfeita demorou muito tempo para ser criada. É uma pessoa que está defendendo a teoria da evolução. Aí vai a mão do macaco, vai se transformando até virar a mão de um homem. Eu digo a vocês, se eu fosse um macaco, apesar da minha cor, se eu fosse um macaco, eu entraria com processo contra os homens. Eu entraria sim.
Porque onde já se viu defender uma ideia que diz sobre a evolução, e aí você olha para o poder criativo que Deus colocou no homem, ele cria um avião, a mesma mão que é para inventar, para salvar, é a mesma mão que mata. Esse avião é o que joga bomba. Onde já se viu nós sermos comparados com um macaco? Isso é uma injustiça. Quando você viu uma macaca jogar o seu filhinho, o seu filhote numa caçamba de entulho? Que palhaçada. Isso é o que o Paulo está falando. Suprimiram a verdade pela mentira. Complicado, né, irmãos? O zelo é que provoca a ira. Mas tem um texto que dá base para isso? Tem. Ah, tem. Você acha que eu estou falando aqui de bobeira? Jesus, quando entra no templo e ele percebe as pessoas vendendo, comercializando e fazendo a maior covardia no templo com os pobres, Jesus chega irado, vira as mesas e sai dando chicoteada no povo, nos cambistas, e ele faz uma citação do Salmo 69, o verso 9. A ira da tua casa me consome. Não está escrito que o zelo pela tua casa me consome? Salmo 69, 9. Jesus faz essa citação. Jesus se irou, por quê? Porque as pessoas não estavam tendo zelo no ambiente onde eles se reuniam para cultuar. E hoje, quem é a casa do Senhor? Sou eu, é você. Se nós não tivermos zelo com o templo de Deus, vivermos uma vida absolutamente no pecado, você acha? Porque Deus ama o pecador, você vai para o céu vivendo assim? Você está redondamente enganado. Redondamente enganado. Por que mais que a ira de Deus vem se Ele é amor? Por causa da justiça. A justiça, ela se manifesta para quê? Para extirpar, para tirar tudo aquilo que é incorreto, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é imperfeito. Aliás, nós somos os mais que ansiamos pela justiça. Quando alguém comete uma injustiça com você, qual é a primeira coisa que você pede? Deus, faça justiça. Ou quando você não é cristão, você diz, eu espero que a justiça seja feita. Não é assim? É ou não é? Claro que é. Só que a ira de Deus se manifesta na justiça justamente porque nós que ansiamos pela justiça somos injustos no nosso modo de gerir a vida. Nós subornamos, nós gostamos da lei da vantagem, nós sempre queremos levar vantagem. Isso provoca a ira de Deus. Isso provoca. Então, na verdade, o que é ira? Ira nada mais é do que a manifestação da indignação. Ira é isso. É alguém que fica indignado pela situação e diz, não, isso não está certo. Eu preciso fazer justiça. Isso é ira. Isso é ira. E por que que então ela acontece? Ela acontece porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é extremamente puro, e quando Ele se depara com o incorreto, com o imperfeito, com aquilo que é errado, Ele manifesta justiça. Por isso, só por isso. Mas tem algumas situações que a Bíblia demonstra Deus manifestando ira? Tem.
tem no Antigo Testamento. Eu peguei 2 aqui só, mas tem um monte. O dilúvio. Deus é amor. Deus amou tanto o mundo. Olha só o dilúvio. Deus ama, Deus amou tanto que Ele coloca Noé para falar do Evangelho. Se arrependa, geração, muda de vida. Mas Deus, vendo que o povo não mudava, Deus começou a manifestar a sua ira. Como que Ele manifestou a sua ira? Chorando 40 dias e 40 noites. Ele chorou tanto porque Ele amava tanto aquele povo. Olha só que linguagem romanceada para falar da ira de Deus, né? Então Ele começou a chorar. E foi 40 dias e 40 noites, o povo morreu afogado nas lágrimas do amor. É o amor que salva. Está vendo? O outro, Sodoma e Gomorra. O negócio estava tão feio, estava tão depravado. A situação estava homem com homem e mulher com mulher. Não era diferente de hoje não, tá? Lesbianismo, homossexualismo, isso não é coisa de hoje não. Isso é coisa antiga, isso é coisa produzida pelo pecado. E se você não sabia, fique sabendo, chega na sua casa, leia Romanos a partir do capítulo 1, a partir do verso 18, que você vai ver por que os homens se tornaram e foram entregues a tudo isso, ao homossexualismo, ao lesbianismo, tudo por conta da idolatria. Está escrito lá, nas Escrituras, é só você ler, está assim, por causa destas coisas, foram entregues a isso, a isso, a isso e a isso. Está lá. Para vocês terem noção, tem a figura de uma teofania, que é Deus descendo na figura de um anjo, e desce a Trindade, desce o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para conversar com o Abraão. E Deus fica ali, um daqueles anjos fica ali, e diz, olha, vocês vão lá para Sodoma e Gomorra, para ver como é que está essa situação, e eu vou ficar aqui, que eu não posso esconder o que está para acontecer naquelas 2 cidades, do meu amigo Abraão, e fica ali, Deus, meu amigo Abraão. Quem era um amigo de Deus? Abraão. As Escrituras falam disso. E vai o Filho e o Espírito Santo, Deus Filho e Deus Espírito. Eles chegam na casa de Ló. A situação estava tão ferrada, tão degradada, que os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com aquelas 2 pessoas que chegaram na casa de Ló. A ponto de Ló ir e dizer, eu entrego as minhas filhas, para que vocês acabem com elas, mas não faça isso com estes homens. E o povo endoideceu, porque eles queriam os homens. Queriam ter relações sexuais com os homens. Sabe o que aconteceu? Ficaram todos cegos, e aqueles 2 homens disseram, Ló, arrume suas coisas e suma daqui, que amanhã, tal hora, isso aqui vai acabar em fogo e enxofre. E aquele que olhar para trás, vai ficar. Vai ficar. Eu não posso esconder esses fatos de você. Se eu escondo isso de você, eu sou injusto. Se eu escondo isso de você, eu não provoco aquilo que as Escrituras precisam provocar em você, que é temor e tremor. E Deus afundou aquelas 2 cidades. Ele acabou com tudo. Tem no Novo Testamento também. Ananias e Safira, eles quiseram copiar o jeito que o outro Ananias vivia. O outro Ananias era cheio do Espírito Santo, temente a Deus. Pegou todas as suas posses, vendeu e levou aos pés dos apóstolos, para que fosse dividido. Porque Deus havia chamado ele para uma coisa fantástica. O casal Ananias e Safira, invejosos, olharam aquilo e acharam aquilo bonito. Ah, peraí, mas só o Ananias que vai fazer isso? Ah, bem, nós podíamos também fazer isso, não é, paixão? Então vamos fazer? Vamos. Colocaram um propósito no coração, venderam. Mas quando eles pegaram o dinheiro, viram que era muito dinheiro, eles retiveram uma parte.
E chegaram para o Pedro e foram colocar, Atos capítulo 5, vai ler a Bíblia na hora que você chegar lá, que você vai ver tudo isso que eu estou falando para você. Ananias foi colocar o que ele tinha diante de Pedro, e Pedro, Ananias, vendeste por quanto aquela propriedade? E Ananias, não, tudo que nós vendemos está aí. Mentistes a homens, mas não a Deus, morrerás. Ali, no gasofilácio, o bicho caiu duro, morreu. Aí chega a bonitinha, a Safira, mentirosa, chega tudo armado, chega na porta do templo. O que está acontecendo aí? Não, seu esposo morreu. Morreu por quê? Não sei. Ela vai. Pedro pergunta, e aí? Por quanto vendeste? Não, tudo que Ananias trouxeste. Pedro só olha e diz, os mesmos pés que levaram Ananias estão na porta para também te levar. Pum! Morre. Ah, mas o que mais que tem? Jesus Cristo. Aqui está o maior exemplo de um Deus que se irou. Ele não poupou o seu único filho. Aquele a quem ele diz, este é o meu filho amado. Este eu tenho prazer. E por que Deus manifestou ira em Jesus? Porque Jesus pegou sobre si os meus pecados, os pecados daqueles que se justificam nele. E vocês acham que Jesus, quando estava antes de ir para a cruz, o sofrimento dele era porque ele iria sentir dor das chicotadas? Não, senhores. O sofrimento e a angústia de fazê-lo suar sangue era justamente porque ele iria ser separado de Deus. Lembra quando ele está na cruz, ele fala, Lama, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Está aqui. E você entrou aqui pensando que ia escapar da ira pelas suas boas obras, né? Eu sinto muito em lhe dizer, as suas boas obras não vão te tirar da ira. Paulo diz que a única coisa que pode nos salvar da ira, Romanos capítulo 5, verso 9, é sermos justificados nele. Imagine você, que é dona de casa. Ah, mas Deus não pode se irar. Não? Será? Imagine você que é dona de casa. Você chega lá, limpa toda a sua casa. Deixa a sua casa linda. Primeiro você pede para o seu marido, aquele barrigudão, sair para ele ir para o bosque. E ele vai com o seu filho adolescente, ele vai com aí a criancinha e vai lá para o bosque. E lá é cheio de areia lavada. E eles vão, rolam naquela areia, todos felizes para sempre. Ai, que coisa linda. E você está prestes para receber uma visita. E você está lá limpando a casa e lustrando tudo, aquela mesa de vidro bonita sua, e de repente chega as belezas do bosque. Aí abre a porta, aí seu filho adolescente, como sempre, tira aquele sapatão dele, joga lá no meio da sala, aí já cai aquele monte de areia lavada, aí a criança já sai rolando pelo sofá, virando as coisas de ponta cabeça, aí o seu marido chega e diz, eu preciso ver os meus e-mails. Ele vai naquela mesa de vidro e se debruça com aquele bração suado, cheio de terra, e liga aquele computador, e aí você olha para eles e diz assim, né? Porque você não pode irar, se diz, glória a Deus, as bênçãos de Deus chegaram em casa. É assim que você faz? É assim? Você fica tão irada que os seus cabelos levantam, seus olhos se esbugalham, você quer voar na garganta deles, a ponto do seu marido olhar e dizer assim,
vamos sair daqui, porque não foi o diabo que entrou nela, não, é ela que entrou no diabo. E aí você está achando que Deus não vai se irar? Você está achando isso? Eu concluo aqui. A ira de Deus deve causar em nós 2 sentimentos. Atos 24, 25. Quando Paulo se pôs, olha como Paulo pregava o Evangelho. Paulo é o defensor da graça, tá? Mas olha como Paulo pregava o Evangelho. Quando Paulo se pôs a discorrer sobre acerca da justificação, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve o quê? Medo. E disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Venha para Jesus e os seus problemas serão resolvidos. É assim que Paulo pregava, né? Vai que é. Apocalipse, capítulo 6, verso 15 e 16. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderão-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Sabe o que a ira de Deus deve provocar em nós? Temor e tremor. A ira de Deus deve provocar em nós não só temor e tremor, mas a ira de Deus também deve provocar isso daqui, ó. Apocalipse 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quer mais? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, o que a ira deve provocar em nós? Transformação de vida. Certo? Só tem um jeito para isso acontecer. Só tem um jeito para a gente mudar de vida. Esse jeito é correr para Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não existe saída. Depois dessa musiquinha que vai tocar aqui, eu vou pedir para o Joselir terminar o culto orando. Vamos aproveitar que ele está aqui hoje. Ele já vem para cá depois da musiquinha e ora. Mas você presta bem atenção, que essa foi procurada com muito carinho para você. Tá bom? Vamos curtir. Esse som vale a pena curtir. E no próximo domingo, a gente vai para o S do ISJ. Se Deus nos abençoar. Domingo pela manhã eu continuo dando um presentinho para os pais. Venham para a escola bíblica dominical, tá bom? Ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará
até o cemitério. Mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o curso desta noite, depois da bênção desta mensagem. Querido Deus, amado Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade, pelo teu amor, graça e misericórdia, mas também queremos lembrar, ó Deus, da tua ira, da justiça do Senhor, para que possamos sentir a necessidade de estarmos sempre te adorando, te buscando e temendo ao Senhor. Pai, queremos agradecer esta mensagem que recebemos através do teu Filho, que esta mensagem, ó Deus, possa estar dentro do nosso coração, trabalhando nas nossas vidas, para que possamos viver uma vida de santidade, uma vida, Senhor, de preocupação com o dia da tua volta. Leva-nos, Senhor, ao nosso lar. Conceda-nos, ó Deus, uma noite tranquila, uma noite de paz, e que ao sairmos daqui, aqueles que ainda não têm ainda certeza da sua salvação, possam sair daqui, ó Deus, transformados pela ação do teu Santo Espírito em suas vidas, e assim oramos no doce e precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.